Existe uma diferença muito grande entre um coração que fala sem parar e um coração que finalmente aprende a escutar. Muita gente diz: Deus não fala comigo. Mas na verdade o problema nem sempre está no céu. Muitas vezes o problema está no barulho que se instalou dentro da alma. É pensamento demais, medo demais, ansiedade demais, comparação demais, distração demais. A mente corre, o coração pesa e a pessoa até ora. Mas ora agitada, ora preocupada, ora tentando arrancar de Deus uma resposta imediata. E quando não percebe nada na hora, acha que o Senhor se calou. Mas hoje eu quero te dizer algo muito importante. Deus ainda fala. Deus continua dirigindo. Deus continua respondendo. Só que, muitas vezes, a voz dele não compete com o caos. Ela se revela no silêncio, na rendição e na sensibilidade espiritual. Talvez você tenha chegado até esta mensagem porque está cansado de tomar decisões no escuro. Talvez você esteja vivendo uma fase em que precisa saber se continua, se para, se espera, se recomeça, se insiste ou se entrega. Talvez o seu coração esteja cheio de perguntas. Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Como eu sei se essa direção vem de ti? E a verdade é que Deus não é Deus de confusão. Ele não brinca com a dor de ninguém. Ele não esconde sua vontade por crueldade. Pelo contrário, Ele deseja conduzir seus filhos. Mas existe um segredo espiritual que muitos ignoram. Para ouvir a voz de Deus, é preciso desacelerar por dentro. A Bíblia diz no Salmo 46:10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não é apenas um convite ao descanso, é uma chave espiritual. Antes de saber, existe o aquietar. Antes de discernir, existe o silêncio. Antes da clareza, existe a rendição. O coração agitado mistura emoção com revelação, medo com direção, impulso com propósito. Mas quando a alma começa a se aquietar diante do Senhor, algo muda. A névoa vai saindo, a pressão vai diminuindo. A voz de Deus começa a encontrar espaço. Ouvir a voz de Deus não significa, na maioria das vezes, escutar um som audível. Significa perceber uma convicção santa, uma paz que não faz sentido, uma direção alinhada com a palavra, um freio no espírito, uma confirmação no íntimo, uma luz que Deus acende em meio à dúvida. Deus fala pelas Escrituras, fala pelo Espírito Santo, fala trazendo paz, fala corrigindo, fala incomodando quando algo está errado, fala confirmando quando algo vem dele. O problema é que muitas pessoas querem uma resposta espetacular, mas desprezam os pequenos sinais da presença de Deus no secreto. Em 1 Reis 19, Elias passou por vento forte, terremoto e fogo, mas o Senhor não estava nessas manifestações naquele momento. Depois veio uma voz mansa e delicada. Isso é profundo, porque a nossa carne gosta do impacto, mas Deus também trabalha na quietude. A nossa ansiedade quer o extraordinário imediato, mas Deus muitas vezes ministra no silêncio que cura, organiza e revela. Há momentos em que o Senhor não aumenta o volume, Ele aprofunda a intimidade. Se você quer ouvir a voz de Deus, o primeiro passo não é correr atrás de mais informação, é criar espaço na rotina, espaço na alma, espaço na mente, espaço no coração. A
Há pessoas que acordam e já mergulham no celular. Dormem cansadas, vivem aceleradas, alimentam a mente com ruído o dia inteiro e depois dizem que não conseguem discernir a vontade de Deus. Mas como discernir a voz do céu quando a alma está afogada em tantas vozes da terra? A direção divina costuma ser percebida por quem aprende a parar, respirar, abrir a Bíblia, orar com sinceridade e permanecer um pouco mais na presença. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja, Deus não disse que ficaria distante, Ele disse que responderia. A resposta para quem clama, a direção para quem busca, a luz para quem se dispõe a ouvir com humildade. Só que ouvir Deus exige mais do que falar. Exige permanência, exige permanência, exige coração ensinável. Talvez você esteja acostumado a orar apenas despejando palavras, mas a oração madura também sabe parar, também sabe chorar em silêncio, também sabe dizer: Senhor, eu já falei tudo o que estava em mim, agora eu quero te ouvir. Esse momento muda tudo, porque a oração deixa de ser apenas desabafo e se torna relacionamento. E relacionamento verdadeiro não é monólogo, é comunhão. Hoje, receba esta verdade: Deus não perdeu o endereço da sua vida. Acha que o Senhor se calou, mas hoje eu quero te dizer algo muito importante. Deus ainda fala, Deus continua dirigindo, Deus continua respondendo. Só que, muitas vezes, a voz brilha e não compete com o caos. Ela se revela no silêncio, na rendição e na sensibilidade espiritual. Talvez você tenha chegado até esta mensagem porque está cansado de tomar decisões no escuro. Talvez você esteja vivendo uma fase em que precisa saber se continua, se para, se para. Silenciar a mente não é esvaziar a alma de Deus. É esvaziar a alma do excesso que impede você de perceber Deus. Muita gente confunde silêncio espiritual com ausência. Mas na verdade, o silêncio pode ser o ambiente mais fértil para a revelação divina. O problema é que nossa mente foi treinada para o imediatismo. Queremos resposta rápida, sinal instantâneo, confirmação urgente. Só que Deus trabalha também em processos. Enquanto esperamos uma direção, Ele trata o nosso interior para que possamos reconhecer Sua voz sem distorcê-la com nossos medos. Um dos maiores inimigos de quem deseja ouvir Deus é a ansiedade. A ansiedade faz a pessoa interpretar qualquer sentimento como resposta. Faz decidir no impulso. Faz confundir pressa com propósito. Faz aceitar qualquer porta aberta como se fosse vontade divina. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda pressa vem do céu. Nem todo sentimento forte é direção espiritual. Por isso, é necessário aprender a aquietar o coração. Filipenses 4, 6, 7 declara: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso é poderoso. A paz de Deus guarda, a paz de Deus filtra, a paz de Deus protege a mente. Quem vive agitado demais escuta mais a própria aflição do que a voz do Espírito. Mas quem coloca tudo diante do Senhor começa a ser guardado por uma paz sobrenatural. E muitas vezes é exatamente por essa paz que Deus confirma um caminho. Outro ponto essencial: a voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Isso significa que, quanto mais Bíblia houver dentro de você, mais discernimento você terá. Não existe sensibilidade espiritual saudável sem fundamento bíblico. Há pessoas que querem ouvir Deus, mas não alimentam a alma com a Escritura. Querem direção, mas não meditam na verdade. Querem resposta, mas vivem desconectadas da palavra. Isso enfraquece o discernimento, porque a Bíblia é o filtro. Ela revela o caráter de Deus. Ela mostra o que vem dele e o que não vem. Ela ilumina o caminho quando a emoção tenta confundir. O Salmo 11:9-105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Perceba que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não é necessariamente um holofote mostrando toda a jornada de uma vez. Às vezes Deus mostra o próximo passo, não o mapa inteiro. E isso incomoda quem quer controle, mas fortalece quem aprende confiança. O segredo não é saber tudo de uma vez. O segredo é andar em obediência com a luz que Deus já deu. Para silenciar a mente, algumas atitudes espirituais são indispensáveis. Primeiro, reduza o excesso de vozes. Nem toda opinião te ajuda, nem todo conselho te edifica, nem toda conversa fortalece sua fé. Há momentos em que você precisa se afastar do barulho das pessoas para ouvir melhor o céu. Segundo, ore com sinceridade, não com pressa. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele responde corações quebrantados. Terceiro, abra a Bíblia não como obrigação, mas como encontro. Leia devagar. Medite e pergunte ao Senhor o que Ele quer ministrar. Quarto, anote aquilo que Deus colocar no seu coração. Muitas direções se tornam mais nítidas quando registradas com reverência. Quinto, observe a paz ou inquietação espiritual diante das decisões. O Espírito Santo testemunha dentro de nós. Isaías 30:21 traz uma imagem linda: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Deus sabe guiar, Deus sabe corrigir a rota, Deus sabe falar no momento certo. Mas é preciso coração disponível, não endurecido, não distraído, não dominado pela agitação. Talvez o que mais esteja te impedindo de ouvir Deus hoje não seja falta de oração, mas excesso de preocupação. Você ora, mas continua ruminando medo. Você entrega, mas logo pega de volta. Você pede direção,
mas já entra em pânico se a resposta demora. E nesse estado de alma, tudo fica confuso. Só que o Senhor quer te ensinar algo profundo. A direção não nasce do desespero, ela floresce na confiança. Jesus mesmo buscava lugares de solitude. Ele se retirava para orar. Em um mundo cheio de demandas, ele parava. Em meio às multidões, ele se separava. Seu próprio Cristo valorizou o secreto. Quanto mais nós precisamos disso. O silêncio com Deus não é perda de tempo, é alinhamento, não é fuga, é fortalecimento, não é vazio, é preparação. Há uma história bíblica profundamente ligada a esse tema. E ela nos ensina muito sobre como Deus fala com quem aprende a ficar sensível à sua presença. É a história do jovem Samuel. A Bíblia conta, em 1 Samuel 3, que Samuel ainda não conhecia profundamente a voz do Senhor. Ele estava no templo, servindo em um ambiente de consagração, quando ouviu seu nome ser chamado Samuel. Pensou que fosse Eli e correu até ele. Isso aconteceu mais de uma vez, até que Eli percebeu que era Deus chamando o menino e orientou: se tornares a ouvir a voz, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso é lindo e poderoso, porque Samuel estava perto das coisas de Deus, mas ainda precisava aprender a reconhecer a voz de Deus. E quantas pessoas estão assim hoje? Frequentam a igreja, oram, conhecem versículos, amam a Deus, mas ainda estão em processo de discernimento. Ainda confundem a voz do medo, da carência, da pressa e da emoção com a voz do Senhor. Ainda não sabem identificar quando Deus está chamando de forma pessoal. Samuel nos mostra que ouvir Deus também é aprendizado. Não acontece sempre de forma automática. É relacionamento cultivado, sensibilidade treinada, coração educado na presença. E veja a chave que mudou tudo naquela noite. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não foi, fala rápido. Não foi, fala o que eu quero. Não foi, confirma só aquilo que eu já decidi. Foi postura de rendição, foi disponibilidade, foi humildade, foi abertura total para ouvir o que Deus quisesse dizer. E aqui está uma verdade que transforma. Muita gente não consegue discernir a direção de Deus, porque não quer ouvir a verdade. Quer apenas receber aprovação para seus próprios desejos. Mas quem amadurece espiritualmente aprende a dizer: Senhor, eu não quero a resposta que agrada a minha carne. Eu quero a tua vontade. Talvez Deus esteja falando com você há mais tempo do que você imagina. Às vezes, Ele fala através de um incômodo santo quando você insiste em algo que não vem dele. Às vezes, Ele fala por meio de uma paz profunda quando você está no caminho certo. Às vezes, Ele fala por uma palavra que salta da Bíblia de maneira viva e certeira. Às vezes, Ele fala por meio de uma repetição de confirmações alinhadas com a Escritura. Às vezes, Ele fala pela ausência de paz, pelo freio interior, pela porta que não abre, pela direção que não se sustenta. O problema é que, em vez de perguntar: Senhor, o que tu estás me mostrando? Muita gente só pergunta: porque ainda não aconteceu do meu jeito. Samuel ouviu a voz de Deus em um tempo de silêncio. Durante a noite,
em um lugar de consagração. Isso mostra que a voz divina não é percebida apenas por quem tem emoção intensa, mas por quem cultiva a canção espiritual. Deus não procura espetáculos, Ele procura corações disponíveis. Há um céu pronto para ministrar, mas a alma precisa aprender a ficar em posição de escuta. E aqui isso se conecta com a sua vida de forma muito pessoal. Talvez você esteja em um período em que tudo parece nebuloso. Talvez você tenha medo de errar, medo de perder tempo, medo de ser enganado pelo próprio coração. Talvez você até diga: eu queria tanto ter certeza do que Deus quer de mim. E o Senhor te responde hoje: aproxime-se, aquiete-se e permaneça. Eu ensino os meus filhos a discernir. Deus não abandona quem o busca de verdade. Ele não zomba da sua necessidade de direção. Ele te forma no secreto. O Salmo 25:9 diz: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Não diz que Ele ensinará os apressados, os orgulhosos ou os autossuficientes. Diz que Ele ensinará os mansos. A mansidão espiritual é essa condição de quem já não quer forçar, nem manipular, nem correr sem Deus. É a postura de quem diz: Senhor, eu prefiro um passo contigo do que correr sozinho. Talvez a sua maior necessidade hoje não seja uma resposta imediata, mas um coração reposicionado. Porque quando o coração volta para o lugar certo, a mente começa a se organizar. Quando a alma se rende, o discernimento amadurece. Quando a pessoa aprende a ficar aos pés do Senhor, muita coisa que parecia confusa começa a perder a força. Então, aprenda com Samuel, crie momentos de silêncio real. Desligue o que te dispersa. Abra a palavra, ore com sinceridade e diga ao Senhor: fala, porque eu quero ouvir. Pode ser que a resposta não venha da forma que você imaginou. Pode ser que Deus trate primeiro a raiz antes de mostrar a direção. Pode ser que Ele cure o interior antes de abrir a porta. Mas uma coisa é certa: quem se coloca em posição de escuta não permanece perdido para sempre. Se você deseja ter um coração sensível, como o de Samuel, escreva agora: fala, Senhor, teu servo ouve. Chegando ao final desta mensagem, guarde esta verdade no seu espírito. O segredo para ouvir a voz de Deus não está em fórmulas misteriosas, mas em uma vida que aprende a se aquietar, obedecer e permanecer. Deus não se tornou distante. Deus não deixou de conduzir. Deus não se esqueceu de você. O que Ele quer é te levar a um nível mais profundo de intimidade, onde a direção não nasce da confusão, mas da comunhão. Talvez você tenha passado muito tempo esperando uma resposta externa, quando Deus queria primeiro alinhar o seu interior. Talvez você tenha pedido sinais grandiosos quando o Senhor estava tentando te ensinar a reconhecer sua paz. Talvez você tenha buscado tantas confirmações ao redor, enquanto a palavra já estava diante dos seus olhos, aberta, viva, pronta para iluminar os seus pés. Hoje é dia de mudar isso. Hoje é dia de parar de viver atropelado pelos próprios pensamentos e começar a cultivar uma mente rendida ao Espírito Santo. Lembre-se, Deus fala em concordância com a sua palavra.
Deus fala gerando paz e não confusão. Deus fala corrigindo quando necessário. Porque ama Deus, fala direcionando passos, mesmo que um de cada vez. Deus fala no secreto. Deus fala no silêncio. Deus fala. Aqueles que não apenas pedem resposta, mas se dispõem a obedecer quando ela chegar. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Que promessa poderosa, Jesus! Não disse que suas ovelhas adivinham. Ele disse que ouvem. Existe possibilidade real de discernimento para quem pertence a Ele. Existe relacionamento. Existe condução. Existe cuidado. Se você é do Senhor, você pode crescer em sensibilidade espiritual. Você pode aprender a reconhecer sua voz cada vez mais. Você pode vencer a confusão da mente. Você pode andar com mais clareza. Mas isso exige decisão prática. Reserve tempo para Deus. Proteja seu secreto. Leia a Bíblia com profundidade. Ore sem pressa. Faça pausas durante o dia para recalibrar a alma. Não alimente excessos que abafam sua percepção espiritual. Não entregue sua mente a todo ruído. Guarde o coração. Cultive reverência. Discernir a voz de Deus não é um evento isolado. É fruto de intimidade contínua. E eu quero falar diretamente ao seu coração. Você não está sozinho nessa busca. O Espírito Santo ajuda, ensina, consola e ilumina. Mesmo quando você sente fraqueza. Mesmo quando ainda está aprendendo. Mesmo quando erra. Deus pode te corrigir com amor e te colocar de volta no caminho. O Senhor não despreza quem o busca com sinceridade. Ele honra o coração quebrantado. Ele responde quem clama, Ele guia quem depende dEle. Então, a partir de hoje, quando a mente estiver acelerada, não entre em desespero. Volte para o lugar secreto. Quando o medo tentar gritar, volte para a palavra. Quando a dúvida apertar, não corra para todos os lados. Corra para a presença de Deus. Quando o coração estiver pesado, diga: Senhor, eu me aquieto diante de Ti. E aos poucos, no tempo certo, a direção virá, a paz aumentará, o discernimento ficará mais claro, e você perceberá que Deus esteve falando o tempo todo. Que o Senhor acalme sua mente. Que o Senhor limpe o excesso de vozes. Que o Senhor te dê sensibilidade espiritual. Que o Senhor alinhe seus pensamentos à verdade. Que o Senhor te ensine a ouvir, discernir e obedecer. E que, a partir desta mensagem, uma nova fase de intimidade, clareza e direção comece sobre a sua vida. Escreva nos comentários: Senhor, fala comigo, eu quero te obedecer. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que fortalecem sua fé. E depois deste vídeo, continue em oração e assista também a nossa próxima mensagem sobre como vencer a ansiedade na presença de Deus. Deus ainda fala. Deus ainda guia. Deus ainda responde. E no silêncio santo, você vai perceber que o céu nunca deixou de se mover por você.